Existe uma montanha que todos nós, sem exceção, fomos chamados a subir. Ela não tem um nome geográfico, mas é a montanha da nossa própria existência. Para alguns, o terreno parece plano e gramado. Para outros, a subida é feita de pedras afiadas e abismos que tiram o fôlego. O problema é que fomos ensinados a olhar apenas para o topo. Fomos condicionados a acreditar que a única coisa que importa é o momento em que fincamos a bandeira no cume e gritamos para o mundo que vencemos. Mas o que acontece quando o caminho se torna pesado demais? O que acontece quando o eco da montanha parece apenas zombar do nosso cansaço? Imagine um viajante chamado Julian. Ele estava no pé da montanha mais alta de sua região. Nas suas costas, uma mochila que parecia pesar o dobro do seu corpo. Dentro dela, ele carregava tudo o que achava necessário para o sucesso. Suas ferramentas de trabalho, seus troféus passados, suas expectativas e, principalmente, o medo de fracassar. Julian olhava para o topo, envolto em nuvens, e sentia uma mistura de ambição e pavor. Ele começou a subir, com passos largos e rápidos, impulsionado por aquela energia nervosa de quem tem pressa de chegar, de quem acredita que o tempo é um inimigo a ser batido. Nas primeiras horas, o entusiasmo era seu combustível. Mas a montanha tem um jeito próprio de testar a verdade de cada homem. Conforme o ar ficava mais rarefeito e a inclinação aumentava, Julian começou a sentir o peso da sua bagagem. Cada pedra no caminho parecia um obstáculo pessoal. Ele tropeçava e amaldiçoava a sorte. Ele escorregava e culpava a chuva. Em um momento de profunda exaustão, ele parou, olhou para o paredão de rocha à sua frente e soltou um grito de pura frustração. Por que esse caminho é tão difícil? Segundos depois, a montanha respondeu. O eco trouxe sua própria voz de volta, mas com uma clareza que o assustou. Por que esse caminho é tão difícil? Difícil. Difícil. Julian ficou irritado. Ele sentiu que a montanha estava rindo dele. Ele gritou novamente. Eu não aguento mais esse fardo. E o eco devolveu. Esse fardo, fardo, fardo. Ele se sentou em uma pedra, ofegante. Suas pernas tremiam. Ele estava prestes a abrir a mochila e jogar tudo fora. Ou talvez dar meia volta e retornar para o vale, onde a vida era plana e sem riscos. Foi então que ele percebeu uma fumaça fina subindo de uma pequena saliência logo acima. Curioso, ele usou suas últimas forças para subir mais alguns metros e encontrou um ancião sentado ao redor de uma pequena fogueira. O homem não parecia um alpinista. Ele parecia alguém que pertencia àquele lugar, alguém que tinha a paz que a montanha tentava roubar de Julian. O caminho é longo para quem caminha apenas com as pernas, jovem viajante, disse o ancião, sem desviar os olhos do fogo. Mas ele se torna eterno para quem carrega o mundo nas costas. Julian soltou a mochila com um estrondo. Eu carrego o que eu preciso. Mas a montanha é injusta. Eu grito por ajuda e ela só me devolve a minha própria reclamação. O eco é cruel. O ancião sorriu, um sorriso que parecia ter visto 1000 invernos. O eco não é cruel, Julian. O eco é apenas honesto. A montanha é um espelho de pedra. Ela não te dá o que você quer. Ela te devolve o que você emite. Se você grita frustração, o mundo te entrega mais motivos para se frustrar. O eco é o lembrete de que a sua realidade começa na sua própria voz. Julian olhou para sua mochila e depois para as mãos calejadas. Então eu devo gritar que sou feliz, mesmo quando estou morrendo de cansaço? Isso não seria mentir? Não se trata de mentir, explicou o ancião. Trata-se de mudar a natureza da sua relação com o esforço. Deixe-me ver o que você fez durante a subida. O ancião levou Julian
até a beirada da saliência e apontou para baixo, para a trilha que o jovem acabara de percorrer. "O que você vê?" Julian deu de ombros. "Vejo lama, pedras e o rastro do meu sofrimento." "Olhe mais de perto", insistiu o mestre. "Vê aquela pedra enorme que você teve que empurrar para o lado para conseguir passar?" Ela estava bloqueando a trilha. Antes, quem passava por ali precisava se arriscar pelo despenhadeiro. Agora, há um espaço seguro. "Vê aquele pequeno regato de água que você limpou porque estava atrapalhando seu passo? Agora, ele corre livre e os pássaros podem beber dele. Veja os seus passos na lama. Você não percebeu, mas por causa do peso da sua mochila, seus passos ficaram profundos e firmes, criando degraus para quem tem pernas mais curtas que as suas." Julian ficou em silêncio. Ele nunca tinha olhado para trás daquela forma. Ele achava que estava apenas lutando pela própria sobrevivência, mas cada dificuldade que ele venceu deixou um rastro de facilidade para quem viria depois. "A montanha não é um obstáculo para você vencer", disse o ancião. "A montanha é uma oficina de legado. Você reclama do peso da sua bagagem, mas é esse peso que dá tração aos seus pés. Sem o fardo, você escorregaria na primeira brisa. O que você carrega não é apenas para você. São as ferramentas que você usa para consertar o caminho. O verdadeiro viajante não sobe para que o mundo o veja no topo. Ele sobe para que, do topo, ele possa ver onde outros precisam de ajuda." Naquela noite, sob as estrelas que pareciam tão próximas que podiam ser tocadas, Julian entendeu a lição do eco. O esforço não era um castigo. Era o custo da construção de algo maior que ele mesmo. Ele percebeu que sua amargura vinha da crença de que a vida deveria ser fácil e que qualquer dificuldade era um erro do destino. Mas o ancião lhe mostrou que a dificuldade é o próprio cinzel que esculpe o caráter. No dia seguinte, Julian não acordou com menos peso nas costas. Sua mochila ainda era pesada, suas pernas ainda doíam, mas sua voz havia mudado. Antes de recomeçar a subida, ele olhou para o pico e gritou: "Eu sou forte o suficiente para este dia." E o eco, fiel como sempre, trouxe de volta: "Forte o suficiente, suficiente, suficiente." Ele começou a subir, mas agora ele não olhava apenas para o topo. Ele olhava para as pedras no caminho. Se encontrava uma que pudesse ser movida, ele a movia, mesmo que isso custasse mais suor. Se encontrava um galho seco que pudesse servir de apoio para outro viajante, ele o deixava em um lugar visível. Ele descobriu que o peso da mochila ficava mais leve quando ele entendia que estava carregando soluções e não apenas problemas. A subida levou mais tempo do que ele planejara, mas o tempo deixou de ser um carrasco e tornou-se um mestre. Julian aprendeu a ouvir o som do vento não como uma ameaça, mas como uma canção. Ele aprendeu a ver a neblina não como um bloqueio, mas como um convite para confiar em seus instintos. Cada vez que o desânimo tentava bater à sua porta, ele lembrava do ancião e do eco. Ele entendia que o universo estava sempre ouvindo a frequência do seu coração. Quando finalmente atingiu o cume, não houve aplausos, nem câmeras, nem medalhas. Havia apenas o silêncio vasto e a visão de um horizonte que parecia não ter fim. Julian olhou para baixo e viu centenas de outros viajantes, lá longe, começando suas próprias escaladas. Ele não sentiu orgulho por ser melhor que eles. Ele sentiu uma profunda responsabilidade. Ele agora era o eco deles. Ele percebeu que o propósito da montanha não era o cume. O cume é apenas o lugar onde você ganha a perspectiva necessária para entender que a vida é sobre o rastro, não sobre o destino. O sucesso que ele tanto buscava
não estava nos troféus dentro da mochila, mas na trilha que ele havia tornado um pouco mais suave para o próximo que passasse por ali. Julian desceu a montanha semanas depois, mas não era o mesmo homem que havia subido. Ele agora sabia que, nas planícies da vida cotidiana, as regras eram as mesmas. Cada palavra dita, cada ação tomada, cada pequena gentileza realizada no meio do cansaço era uma pedra movida do caminho de alguém. Ele aprendeu que viver com propósito é entender que somos todos viajantes e, ao mesmo tempo, somos todos o eco uns dos outros. Se você hoje sente que a sua subida está íngreme demais, se o fardo que você carrega parece pesado e injusto, pare por um momento e ouça o que você tem gritado para a vida. Não peça por menos peso, peça por ombros mais fortes. Não peça por caminhos mais fáceis. Peça por olhos que consigam enxergar o bem que você está fazendo enquanto luta. A sua dor de hoje é o degrau de alguém amanhã. O seu esforço silencioso é a luz que guiará quem está perdido no nevoeiro logo atrás de você. A montanha não está contra você. Ela está forjando você. E o eco sempre dirá que você é exatamente aquilo que decide ser no momento da maior dificuldade. Mantenha a sua luz acesa. Continue movendo as pedras. O topo é apenas uma vista, mas a trilha é o seu legado. A história de Julian nos ensina que o sentido da vida não é evitar o esforço, mas dar um significado a ele. Muitas vezes, estamos tão focados em chegar lá que esquecemos que o lá só faz sentido por causa de tudo o que vivemos aqui. O peso que você carrega hoje não é em vão. Ele é o que impede você de ser levado pelo vento das facilidades vazias. Se esta mensagem tocou o seu coração e te deu um novo fôlego para continuar a sua escalada, inscreva-se no canal. Nossa missão é ser o eco de sabedoria que te ajuda a lembrar da sua força nos dias de neblina. Agora, deixe o seu rastro nos comentários. Escreva: eu honro a minha caminhada e aceito o meu propósito. Que essas palavras ressoem na sua semana e te deem a clareza necessária para transformar o seu suor em semente. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que está quase desistindo da própria montanha. Seja você o ancião na vida de alguém hoje. Nos vemos no próximo horizonte.